celibato. Celibato Acho é que quando sim, você né? decide não... Eu me abstive da situação sexual Você correu. até onde eu pude. Uhum. Aí a gente entra na questão de um problema que eu vou entrar e sair correndo. Uhum. Não. Melhor. Quando eu vou servir água aqui, a Vivi tá comendo mais uva que você. Até que você dá de cara, literalmente, com a hipocrisia do sistema religioso. Oi. Uhum. Mas é que acho que isso existem vários, só que assim, o que hoje, a gente estiver até conversando sobre isso, a igreja hoje ela tá pagando um alto preço, a igreja, não Deus. As pessoas confundem muito isso. Devido à condenação, porque o apontar, o dizer, o falar que eu sou perfeito, a gente sempre encontrou muito, e depois a gente viu que essas pessoas perfeitas não são tão perfeitas. E também nunca se colocaram numa situação do tipo assim, vou te ajudar. Inclusive, Não. Vou brigar com você, vou botar a cara com você, vou entrar nessa parada contigo. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção sobre o Cristo é que quando a Bíblia diz que ele era chamado de amigo de beberrões e comilões, é porque ele sentava junto. Eu só vou conseguir entender quem o DG... Consegue água gelada pro DG, por favor, amor? Eu tenho visto que é água gelada. Eu só vou entender quem é o DG, não é assistindo ele na televisão, pô. Eu só vou entender quem é o DG caminhando com o DG sem julgá-lo. Pois e sim pra mas ajudá-lo. Então, tipo assim, eu sei que a religião não faz isso. A Não, religião mas não faz o isso. A ser religião... humano, sim. Eu fui, inclusive, eu respondi algumas pessoas no meu Instagram, Uhum. depois que aconteceu a questão da televisão, porque algumas pessoas se sentiram ofendidas quando eu falei que a igreja me decepcionou. Quando eu falo a igreja, eu me refiro a pessoas. E eu tenho maturidade suficiente para entender que pessoas boas e ruins em todos os lugares. Uhum. Existe pastor gente boa, existe pastor 71. Como existe pai de santo, como existe padre, como existe juiz, que diz ser uma coisa e não é. Então, vou até usar um termo. Perdão, aqui, eu jogando a roupa fora. Vou até usar um termo conhecido da igreja. Esse pessoal que é o joio no meio do trigo, tá em qualquer lugar. Exato. Positivo. Então, assim, quando eu digo que a igreja me decepcionou, é porque a minha realidade até então era a igreja. Eu vivia dentro desse sistema. E eu vou dizer pra você, Anderson, Você seria um cantor de igreja? Não. Não. Vou te dizer por quê. Aí é onde entra essa questão que eu disse que ia entrar e sair correndo. Eu acho que pra você assumir o altar de uma igreja, seja pra cantar, seja pra pregar, ou você faz aquilo 100% de verdade, ou você não faz. Embora cada um seja responsável por si, quando você coloca numa situação de se expor, você tem que saber que as suas atitudes vão refletir em outras pessoas e as outras pessoas vão ser reflexo das suas atitudes. Exato. Qual foi a minha grande barreira? Infelizmente, existem pessoas que fazem parte da indústria musical ou da indústria gospel, vou assim dizer. E existem outras pessoas que, além de fazer parte da indústria, também são pessoas 100% dentro do que as instituições religiosas pedem que elas sejam. Então a gente precisa entender quem é da instituição e quem é da indústria. E quem é dos dois. E eu tive, durante a minha vida, algumas oportunidades de lidar com pessoas que eram partes de uma indústria. Mas que ao mesmo tempo que faziam parte de uma indústria, tinham uma conduta de vida diferente. Aí, quando eu chegava pra falar das minhas fraquezas, quando eu chegava pra falar dos meus problemas, porque isso te leva pro inferno. Mas o que o outro faz não, né? Só o que você faz. Aí eu tive que algumas pessoas no Instagram que se sentiram ofendidas com o fato da igreja, inclusive essa pessoa que veio me chamar a atenção no Instagram, há alguns anos atrás, ela tinha
e feito uma proposta indecente. Aí veio pra mim no Instagram me pagar sugestão. Por que você não tinha que falar? Por que você não tinha que dizer? Por que você não tinha que blá, 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 blá? E eu li, porque eu mesmo. Tu leu? Aí eu Eu amo o tive Instagram dele. que responder pra ela e dizer assim, meu amor, no dia que você tiver moral. Você não mandou o print, não, né? Da A proposta. sorte. Tá tudo. Porque eu sou desses. Mas a sorte. Eu mando o print da conversa. Mas a sorte dele é que o que acontece? Eu tinha sido assaltado, eu fui assaltado na estreia do programa. Ah, tá. Então, Eu lembro que você falou isso. então assim, eu não tinha mais como mandar. Aham. Mas se tivesse, eu sei que também não mandaria. Não mandaria. Não, mas o cara de pau é cara de pau, velho. Mas sabia que o cara de pau é cara de pau. Ele é capaz de dizer assim, não, mas eu me Menino, comprometi. mas na hora me deu, assim, um acesso de ira. Porque eu falei, gente, não é possível. Posso fazer uma pergunta assim meio idiota? Pode. Tu acredita de verdade que há uma preocupação por parte de um indivíduo desse com a Não. tua alma ou com a tua felicidade? Não, existe uma preocupação, na verdade, Porque, tipo não com assim, nada. Eu acho parece que que estar bem incomoda muito. Não, a pessoa acha que Quando a a gente pessoa está bem, ela é de falar mal mesmo, mas tem é gente um que é cacuete. ruim. Acho que a pessoa é ruim. No momento político, por exemplo, eu tive um problema relacionado a isso com um pastor. Um pastor hipócrita de uma... que ele é pastor, ele é da instituição, assim, como é que eu vou fazer? Ele não, tá? E em meio a essa situação, eu não me envolvo, não discuto política. Eu acho que se existe uma situação de democracia para que cada um escolha o que entende no momento ser melhor para si, e se não deu certo lá na frente, eu tenho o direito de entender que fui enganada, algo assim. É o direito de cada um. E quando eu coloquei lá, eu postei um versículo falando a respeito da questão da aceitação, porque eu entendo que por mais que alguém não concorde, se uma liderança chega onde chega, com a permissão de Deus, porque se tudo é Fato. com a permissão de Deus, e não sou eu quem tenho que esbravejar, eu entendo assim, não, e não quer dizer que eu não respeite quem tem diferente. E esse pastor, ele colocou para mim, nunca mais esquecerei essa frase, o cara virou para mim e falou que eu não tinha direitos de usar a palavra de Deus para falar sobre isso, porque eu não podia mais usar a palavra de Deus, porque ele possivelmente ele monopolizou a palavra de Deus só para ele, é dele. Patenteou. Aí ele falou, eu quero saber quem é a sua autoridade espiritual, porque eu vou falar que ele precisa se retratar publicamente agora. Eu falei, então conversa com Deus. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.